Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus, estamos começando mais um novo dia. Pela graça, pela misericórdia do Senhor, até aqui Ele tem cuidado de nós. Estamos começando mais um momento de reflexão. Nesse momento eu quero lhe convidar a unir a nossa fé, a estar agradecendo ao Senhor, a estar convidando o Senhor, a estar presente na nossa jornada, na nossa família. Vamos buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Oremos ao Senhor. Meu Deus, meu Senhor e meu Pai, mais uma vez eu quero te louvar. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é um Deus que não esquece de nenhum dos seus filhos, Pai. O Senhor não confunde os nomes, o Senhor sabe o momento certo de atender a nossa oração, nosso pedido. Eu quero, Pai, nesse momento, pedir que o Senhor venha falar conosco, através da Tua palavra, que Teu Espírito Santo esteja ministrando em cada vida que nos ouve a partir de agora. Vai tirando, Pai, todo divertimento, toda falta de atenção, para que Teus filhos, Senhor, estejam atentos à Tua palavra, que não sejam roubados. Seja Teu nome glorificado na nossa vida. Nós oramos a Ti e já Te agradecemos. Amém. Quero lhe convidar a estar abrindo a sua Bíblia. Vamos meditar o que Deus tem a falar conosco neste dia. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 12. Gênesis, capítulo 12, verso 8. E moveu-se dali para a montanha a banda do oriente de Betel e armou a sua tenda. Tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Amém. De quem Moisés está relatando este fato? A vida de Abrão. Esse capítulo 12 fala do chamado de Deus na vida de Abrão. Queridos, todo o chamado de Deus, desde o Antigo ao Novo Testamento, o chamado de Deus é um chamado com propósito. Deus nos chama para uma finalidade. Se você foi chamado por Deus e até hoje você não tem uma vida com propósito diante dele, procure saber qual é o propósito dele na sua vida pelo chamado que ele fez. Aqui está Abraão, ainda sem ter o nome mudado, porque Deus havia lhe chamado para que ele saísse do meio da sua parentela, da sua terra, da casa do seu pai, e Deus lhe faz 7 promessas. Não vamos entrar no momento, porque o tempo não dá, mas eu quero sintetizar, eu quero resumir a história do chamado de Abrão que Deus havia lhe feito. Deus lhe chama e lhe propõe 7 bênçãos, só que as bênçãos do Senhor eram condicionais. Se Abrão atendesse da forma que Deus havia lhe dito, então as 7 promessas se cumpririam na vida de Abrão. Quando Deus nos chama com um propósito, Ele nos diz qual é o propósito do seu chamado. No mínimo, o chamado do homem por Deus, no mínimo, ele tem, no mínimo, um propósito: a ser fiel ao Senhor. E quando me refiro a ser fiel, é ser obediente ao Senhor. As bênçãos que Ele nos prometem, muitas delas são condicionais. São de acordo com a nossa decisão. A vida é feita de opção, a vida é feita de decisão. Se decide em obedecer a Deus. E quando a gente obedece a Deus, a gente vê
as bênçãos dele se materializando na nossa vida. Não somente nós, mas aqueles que nos conhecem sabem que somos abençoados porque algo muda na nossa vida. Quando se tem um chamado de Deus e continua a mesma vida, a mesma mesmice, é porque o chamado não foi desenvolvido com propósito. Você tem um chamado de Deus? Qual o propósito dele na sua vida? Você tem entendido? Você tem correspondido a esse chamado? Abraão, ele recebeu de Deus este chamado, ele atendeu, ele passou no teste da obediência e por conta disso o Senhor lhe deu a terra prometida, mas as 7 bênçãos prometidas no verso 2 e o 3. Queridos, quando chega Abraão com a sua família e com os seus empregados, sua riqueza que ele adquiriu em Harã, ele constrói 2 altares. O primeiro altar, quando ele chega em Canaã, ele vê os cananeus. Deus havia lhe dado a promessa de Canaã a ele e a sua descendência, mas quando ele chega, ele se depara com os cananeus. Abraão passa por Moré, ali estavam os carvalhos e estavam então os cananeus naquela terra. Então, quando ele chega naquela terra, Canaã, o verso 7, o Senhor apareceu a ele e lhe confirmou, ratificou a promessa. Glória a Deus. Então, quando ele ouve a promessa de Deus, quando o Senhor lhe aparece, então ele constrói um altar. Esse primeiro altar ele construiu e eu quero dar o nome de altar da revelação. Deus havia revelado para Abraão, quando antes só falou, mas agora na terra prometida Deus se revelou. Glória a Deus. É interessante que Abraão só edificou um altar a Deus, mas não instalou a sua tenda. Por quê? Porque Abraão, mesmo morando numa terra de idolatria, seu pai era idólatra, e eu creio que Abraão também foi idólatra, mas ele conseguiu ouvir e identificar o chamado de Deus. Uma vez ele ouvindo e atendendo esse chamado, Abraão deixou ser mudado, a ser moldado por Deus. Quando a gente tem um chamado de Deus e atende os seus propósitos, não mais vivemos nós com a nossa vida. A nossa vida é mudada porque existe um novo padrão na nossa vida a ser seguida. Glória a Deus. Abraão, vendo aquele povo, os cananeus, o verso 8, ele passou do lugar de Moré, ele foi ao oriente, Betel. Betel significa casa de Deus. Então, ele chegando, ele armou a sua tenda e edificou um altar. O segundo altar, eu quero dar o nome de altar da separação. Abraão não queria com a sua família se misturar com os cananeus, porque era um povo idólatra, e ele era, por ser idólatra, ele agora não era mais idólatra. Ele agora passou a ser um adorador e entendeu que o seu chamado era para ser diferente com a sua família e com os que com ele estava sendo direcionado, sendo ordenado. Queridos, quando Deus nos chama, Deus nos dá um propósito. Se até agora o nosso propósito ainda não foi desenvolvido, a culpa não está em Deus. Desde o Antigo ao Novo Testamento, o chamado de Deus com propósito continua. Agora, esse propósito é condicional. Aqui, se Abraão não tivesse seguido da forma que Deus havia
lhe dito. Ele não tinha herdado a terra prometida e as bênçãos que Deus havia lhe feito. No Novo Testamento, São Mateus capítulo 10, versos 37 e 38, Jesus também disse: aquele que ama seu pai, sua mãe, sua filha e seu filho, mais do que a mim, não é digno de mim. O que isso quer dizer? Não é deixar o pai e a mãe porque agora é cristão, é uma nova criatura. Não é isso que a palavra está dizendo. Está dizendo que segue um novo costume, segue a orientação, o mandato de Deus. A norma que Deus tem, o padrão que Deus tem, é diferente do pai que ainda não é cristão ou da mãe que não é cristã. Não manda deixar o lar para morar com outra pessoa ou morar sozinho, mas é deixar os costumes. Eu pergunto nesse momento, você que já atendeu o chamado de Deus, tem você desenvolvido o propósito dele na sua vida? Se ainda não, é tempo de você rever os propósitos a serem desenvolvidos. Deus quer te capacitar, Ele quer te orientar de que forma esses propósitos serão desenvolvidos. Você que ouve a palavra, você que está afastado do Evangelho, você que um dia foi alcançado para o Senhor, hoje é dia de você voltar, atender o chamado de Deus e nesse chamado você corresponder com o propósito do Senhor para a sua vida. Assim, você que tem também escutado a palavra de Deus e até agora você não fez nenhuma decisão, imagina o propósito que Ele tem para você. Você precisa compreender que Deus nos chama para nos abençoar, mas existem bênçãos que são realizadas condicionalmente. Pai, eu quero nesse momento agradecer pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por cada vida que se faz presente aqui. Eu quero apresentar a vida de cada pai, cada mãe, cada filho, cada família aqui representada, Senhor. Quero apresentar, Senhor, a vida dos que estão desempregados, a vida dos que estão doentes, em casa, nos hospitais, os enfermos. Que o Senhor esteja abrindo porta de trabalho e curando os teus filhos que precisam de uma cura divina, Pai. Os que estão presos, os que estão nas cadeias públicas, nas penitenciárias, nos presídios, que o Senhor esteja libertando essas vidas, que o Senhor esteja trazendo a bênção, trazendo a tua salvação a estes detentos, que seja na vida física ou na vida espiritual. Coloco também nas tuas mãos os que lá presidem, que o Senhor lhe dê sabedoria e livramento. No teu altar eu coloco a minha vida, minha esposa, nossa família, meus vizinhos, meus companheiros de trabalho, meus chefes. Dás um dia de paz, dás um dia de bênção. Nós oramos a Ti e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém? Queridos, Deus abençoe. Tenhamos um dia de paz, um dia de bênção, um dia de vitória. No próximo encontro estaremos juntos, se assim Deus permitir. Um forte abraço. A paz do Senhor Jesus.